Olha só, quase 5 milhões de estudantes vão fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, nos próximos dias 9 e 16 de novembro. As provas vão ser aplicadas em 1.804 municípios do país. E o que ainda dá para fazer até lá? Quem vai responder para a gente essa pergunta e outras também é a professora e coordenadora da escola, Lourenço Castanho. A gente vai falar aqui. Olá, muito boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Sempre um prazer poder entrar para falar com vocês sobre uma prova tão importante como a prova do Enem, que acontece já nesse próximo final de semana. Isso mesmo, queria que você então contasse para a gente o que dá para fazer, ainda vale a pena de repente dar uma revisada em algum conteúdo, ver de repente alguma outra prova que foi feita em anos anteriores? Olha, bom, então vamos, acho que a gente precisa lembrar um pouquinho, né, do formato dessa prova. Essa prova acontece em 2 domingos, são 2 cadernos. Nesse primeiro domingo é uma prova de 5h30. É muito importante que os candidatos entrem na página do enem.gov.br, né, na página do participante, vejam seus cartões de inscrição, lá tem o local da prova. É importante se preparar para esses horários, eles são sempre muito rigorosos. Então, nos 2 domingos, no dia 9, né, esse próximo, e no dia 16. Os portões abrem ao meio-dia, fecham às 13 horas, e a prova começa exatamente às 13h30, sempre o horário de Brasília. Então, é importante, num país tão grande quanto o nosso, a gente tem algumas questões com fuso horário para quem não, para alguns estados, né? Então, é importante tomar cuidado com isso também. Nesse primeiro caderno, a gente tem 90 questões, são 45 questões de linguagens, são 45 questões de ciências humanas e mais uma redação. Então, é uma prova de longa duração, uma prova de 5h30 de duração. No próximo domingo, dia 16, a gente tem o segundo caderno, e aí a gente tem 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza. As provas já estão bastante próximas, então vale a pena rever alguns conteúdos? Sim, sempre vale a pena. Uma busca rápida na internet, você vai conseguir acessar quais os temas mais recorrentes nos últimos anos nas provas do Enem. Sempre vale a pena olhar e se dedicar um pouco mais a esses temas. Mas já está muito perto. Sim, já está muito perto, mas é o que dá para fazer agora. Mas acho que mais do que isso, e a gente pode falar um pouquinho, eu não sei qual o tempo que a gente tem, mas acho que quando a gente chega tão perto da prova, é de extrema importância a gente pensar nas estratégias de como lidar com essa prova, né? Isso acho que deveria ser o grande investimento desse estudante que precisa se preparar rapidamente para essa prova desse primeiro domingo. Daniela, justamente, né, você falava desse primeiro dia de prova do Enem, que serão aplicadas as provas de linguagem, ciências humanas e a redação. Grande temida a redação, né? Alguma expectativa, alguma dica para quem vai fazer? Existe alguma ideia do que pode ser o tema da redação deste ano? Acho que essa é a pergunta que os professores de redação mais responderam durante essa semana. Fica uma expectativa enorme, e só para a gente entender, né? Por que a expectativa e por que, né, a chamada temida redação do Enem? A redação do Enem é uma dissertação, né, no formato de prosa, que tem algumas especificidades, sim. Ela é corrigida por 5 competências e uma delas é uma proposta de intervenção. Não dá para ficar adivinhando temas, isso não vale a pena, é uma bobagem. O que vale a pena mesmo é a gente lembrar que as redações do Enem, elas sempre são temas sensíveis dentro do nosso país. Então, ter uma boa leitura de contexto, olhar o panorama do ano de 2024, de 2025, né? Quais foram os problemas que mais chamaram a atenção dentro do país, que geraram discussões mais sensíveis, e se informar sobre isso.
o estudante ele vai contar com os textos de apoio. Então, isso é muito importante. Fazer a leitura dos textos de apoio e usá-los na redação do Enem é sempre uma coisa muito importante. E ficar sempre atentos qual é a proposta feita, o que pede, como você deve conduzir o seu texto. Mas ficar adivinhando, tentando adivinhar qual o tema, acho que é perder tempo, é desviar a energia. Acho que agora a energia ela tem que ser... ganhar um outro foco, né, que é se preparar com repertório e com estratégia. E aí uma coisa que eu acho que a gente pode falar da redação que ajuda é nunca deixe a redação para o último momento da prova. Lidar com a prova do Enem é lidar com o tempo, né, são muitas questões. As questões do Enem, a prova é toda objetiva, né, então de teste, mas são textos longos, então o texto de apoio é longo, as alternativas são longas, tem imagem, tem gráficos, infográficos, então não é uma prova simples, é uma prova bastante cansativa, e por isso que precisa de boas estratégias. Para a redação, eu daria 2 estratégias, e cada um pode entender qual faz mais sentido para si, né? Mas a regra geral é nunca deixe a redação por último. Então, primeira coisa, cheguei, abri o meu caderno de prova, leia o tema da redação. Leia o tema, leia a proposta de redação. E aí, para muitos, e para aqueles que estão mais preparados e mais repertoriados, qual vai ser a decisão? Eu vou começar pela prova de redação. E aí eu vou redigir meu texto e com isso eu já garanto uma parte importante da minha prova e agora vou me dedicar às questões objetivas. Nunca use mais do que 1 hora para redação, tá bom? Esse é o tempo ideal, 1 hora, não mais do que isso. Uma estratégia intermediária que eu gosto muito é pegou a prova, leia a proposta de redação e o tema a que ela se refere. Ótimo. Fique com isso na cabeça e comece a fazer uma leitura da prova. Porque muitas vezes o estudante, isso é natural, ele está ansioso, ele está nervoso ao começar a prova. E a hora que ele começa a ler as questões, ele começa a conseguir fazer algumas conexões, ganhar algum repertório a mais para conseguir elaborar melhor aquele texto, que é importante sim. Porque se a gente pensar que o Enem ele tem ciências da natureza, ciências humanas, linguagens, matemática e redação, e ele é corrigido, então, considerando essas 5, que eu vou chamar de áreas, cada área vale 20%. Então, veja, você precisa acertar 45 questões de ciências da natureza, por exemplo, para conseguir 20% da prova. Mas uma única redação, um único texto tem esse valor de 20%. E Daniela, muito obrigada pela sua participação aqui no TJ Aparecida. Deu para dar uma esclarecida, algumas dicas aí da redação e para quem vai fazer a prova, então, no próximo domingo. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, viu? Imagina, sempre precisarem. Boa prova para aqueles que vão prestar.